Olá, estamos aqui no episódio número 15 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, do terceiro ano da graduação. Eu sou Francisco Serino. E eu sou Pedro Nishimura, do terceiro ano da graduação, e a pauta de hoje é Previdência Social no Brasil, o que você tem direito? A importância do assunto reside pelo fato que a Previdência Social brasileira é uma espécie de seguro social contributivo. Ela faz parte da Seguridade Social, sistema que engloba também saúde e assistência social, e tem como principal objetivo assegurar renda ao trabalhador em situações como doença, acidente, maternidade, invalidez, idade avançada ou morte do provedor. De acordo com o governo, a Previdência Social é um seguro adquirido por meio da contribuição mensal que garante ao segurado uma renda no momento em que ele não puder trabalhar. Em outras palavras, o trabalhador com a contribuição em dia possui direitos previdenciários que lhe asseguram amparo financeiro em diversos momentos de necessidade, tornando a Previdência um mecanismo fundamental de proteção social no país. Existem vários benefícios ligados ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, como o auxílio por incapacidade, o antigo auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. É pago quando o segurado fica temporário ou permanentemente incapaz de trabalhar. Basta comprovar a incapacidade por meio de perícia médica e cumprir carência mínima de 12 meses, salvo em acidentes. Por outro lado, a aposentadoria por invalidez ocorre quando a incapacidade é definitiva. Posto isso, o auxílio-acidente é benefício indenizatório pago ao trabalhador que sofre acidente de qualquer causa e fica com sequelas permanentes que acabam por reduzir sua capacidade de trabalho, mas que não impedem o segurado de continuar trabalhando, mesmo que limitadamente. Mas o salário-maternidade é o direito das seguradas gestantes, adotantes ou em guarda judicial, pago por até 120 dias a cada parto, aborto espontâneo ou adoção. Homens também podem receber este benefício em caso de falecimento da mãe da criança. Já o auxílio-reclusão é pago aos dependentes do segurado que for preso em regime fechado, desde que ele cumprisse pelo menos 24 meses de contribuição e fosse de baixa renda. Configura como um amparo à esposa ou esposo, filhos menores ou inválidos, pais ou irmãos menores do segurado preso. Em continuidade, a pensão por morte, por sua vez, assegura a renda à família do segurado falecido. É destinado aos dependentes, seja esse o cônjuge, filhos menores, entre outros, de qualquer segurado do INSS que venha a falecer, desde que estivesse com qualidade de segurado, ou seja, contribuindo no momento do óbito. Além disso, há limites mínimos e máximos estabelecidos por lei para o valor a ser recebido. Por exemplo, aposentadorias não podem ser inferiores ao salário mínimo e nem ultrapassar o teto do INSS. Então, quem tem direito aos benefícios? Ao contrário da crença majoritária, não é apenas o trabalhador com carteira assinada que tem direitos previdenciários. Podem contribuir e receber benefícios do INSS todas as categorias de segurados definidas em lei. São exemplos: empregados formais, avulsos e domésticos, trabalhadores autônomos e empresários no sentido de contribuinte individual, segurado especial, que atuam no meio rural como agricultores familiares, pescadores artesanais e trabalhadores rurais que não contratam empregados. Inclusive, nesse caso, a contribuição é indireta. É contabilizada a partir da comercialização da produção e valem regras diferenciadas, como comprovar a atividade no meio rural por pelo menos 15 anos. Tem direito ao benefício do INSS também o contribuinte facultativo. Esses são pessoas sem renda própria obrigatória, que podem optar por contribuir como estudantes e desempregados. Então, apesar de não terem vínculo empregatício, podem pagar suas contribuições voluntariamente para ter direito aos benefícios. Vale ressaltar também que o processo para requerer benefícios começa pelo cadastro do INSS. O trabalhador deve obter o número de identificação do trabalhador, o NIT, e manter suas contribuições em dia. Diante disso, depois de realizar o cadastro, é possível acompanhar por meio de vários canais oficiais, como o Meu INSS, uma plataforma eletrônica gratuita, cadastrada tanto como site quanto como aplicativo disponível para iOS e Android, em que o segurado pode cadastrar dados, agendar perícia, acompanhar andamento, pedir extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Há também o atendimento telefônico. Pode-se agendar serviços e obter orientações pelo telefone 135, também de forma gratuita. Ademais, existem agências do INSS, em caso de dúvidas ou necessidades específicas, como entrega de documentos, revisões, em que o segurado pode agendar atendimento presencial nas agências físicas da Previdência Social. Embora atualmente o foco seja o atendimento virtual, as agências ainda existem em todo o país para atendimentos presenciais quando necessário. Em todos os casos,
é preciso ter em mão documentos pessoais, a exemplo do Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação ou do Cadastro de Pessoa Física e documentos comprobatórios das atividades e contribuições, como carteira de trabalho, carnês ou contrato de trabalho. Outro tema importante é a judicialização em relação à solução administrativa. Em regra, o primeiro passo para conseguir um benefício é a via administrativa junto ao INSS, seja presencialmente em uma agência ou agendando pelo telefone. No entanto, em alguns casos, quando o segurado tem um direito reconhecido pela lei ou por decisões administrativas, mas o INSS nega ou demora, pode-se recorrer à via judicial. Esse fenômeno de muitas ações judiciais sobre previdência é chamado de judicialização dos benefícios. Estudos apontam que os benefícios por incapacidade, justificados pelo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, lideram as demandas na Justiça Federal, o que onera o sistema previdenciário. Nesse passo, é importante saber que nem todo recurso previdenciário precisa ir à Justiça. O segurado pode esgotar as vias internas, como recurso no próprio INSS, pedido de revisão e reclamações da ouvidoria, antes de ingressar com a ação judicial. De toda forma, recorrer à Justiça não deve ser a primeira alternativa, mas sim a última instância quando não for possível resolver administrativamente. Porém, quando a via judicial se faz necessária, há facilidades no sistema brasileiro. Nas causas de até 60 salários mínimos, o segurado pode ajuizar a ação no Juizado Especial Federal sem pagar custas e sem advogados na fase inicial. Ou seja, a população pode dar entrada à ação com advogado ou sem advogado no Juizado Especial Federal. Um outro ponto relevante é ressaltar a importância da providência de documentação e registros atualizados a fim de garantir os direitos previdenciários. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é o documento que informa todos os vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias. Ele é usado pelo INSS para calcular o tempo de contribuição e a média salarial na aposentadoria. Se faltar algum vínculo ou contribuição do CNIS, o valor do benefício pode sair menor do que o devido. Por isso, recomenda-se que o segurado confira periodicamente seu CNIS e corrija eventuais erros, anexando comprovantes de contribuições faltantes. Além disso, manter os dados pessoais atualizados junto ao INSS é vital. Sempre que mudar o endereço, telefone, estado civil ou mesmo nome, o segurado deve informar o INSS através dos canais oficiais para evitar problemas futuros, uma vez que o próprio INSS alerta que dados cadastrais desatualizados podem causar atraso ou até suspender pagamento de benefícios. Por isso, com a finalidade de evitar entraves no acesso aos benefícios, cuide bem dos registros, guarde comprovantes de contribuição, carteira de trabalho, certidões e verifique, pelo menos anualmente, se o seu CNIS e o próprio cadastro do meu INSS. Cabe evidenciar que a Emenda Constitucional número 103 de novembro de 2019, a chamada Nova Previdência, mudou vários requisitos de aposentadoria e cálculos de benefício. Antes da reforma, não havia idade mínima, apenas a exigência de tempo de contribuição, tanto para trabalhadores urbanos quanto rurais. Porém, a partir de 2019, a idade mínima foi aumentada para 62 anos de idade às mulheres e 65 anos aos homens. Também foi estabelecido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e 20 para homens. Adicionalmente, a fórmula de cálculo mudou significativamente. Hoje, a aposentadoria sai inicialmente em 60% da média de todas as contribuições feitas desde julho de 1994, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição além do mínimo. Com a reforma, houve reduções significativas nos valores dos benefícios para muitos segurados, já que agora entram todas as contribuições no cálculo, o teto previdenciário, o valor máximo, permanece, e o valor mínimo continua sendo o salário mínimo. Em suma, a reforma impôs requisitos mais rígidos, principalmente no sentido de idade maior e contribuição mais longa e nova fórmula de cálculo, o que obrigou muitas pessoas a contribuir por mais tempo. Estudos indicam que isso pode reduzir o acesso à aposentadoria precoce e também diminuir o valor final do benefício para a parte dos segurados. Como impacto prático, muitos trabalhadores que estavam próximos de se aposentar tiveram que adiar o pedido, contribuindo anos a mais. Assim, conhecer as mudanças da reforma é importante para o segurado planejar melhor sua contribuição e data de aposentadoria. A Previdência Social é um mecanismo de proteção vital para os trabalhadores e suas famílias no Brasil. Ela garante que, mesmo nas fases de doença, acidente, maternidade, velhice ou morte do provedor, exista uma fonte de renda ou assistência. Como vimos, há uma diversidade de benefícios, aposentadorias, auxílios, pensões e muitas categorias de trabalhadores com direito a contribuir. É fundamental que cada pessoa conheça seus direitos previdenciários,
Saiba em que condição se enquadra e como usar os canais oficiais. Além disso, manter o cadastro atualizado e acompanhar o histórico de contribuições ajuda a evitar surpresas desagradáveis. Por outro lado, recentemente veio à tona um escândalo envolvendo descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Muitos segurados perceberam valores sendo subtraídos de seus pagamentos mensais para cobrir mensalidades de associações, clubes, seguros e sindicatos sem que jamais tivessem autorizado ou sequer tomado conhecimento desses vínculos. O segurado que identificar esse tipo de desconto pode e deve requerer a devolução dos valores diretamente pelo portal Meu INSS, na aba Revisão de Benefício, ou ainda registrar uma reclamação na ouvidoria. Em caso de resistência ou negativa, é possível também buscar o ressarcimento por via judicial. Os desdobramentos mais recentes indicam que o Ministério da Previdência tem investigado os convênios irregulares e, inclusive, suspendeu temporariamente novos cadastros desse tipo de desconto. A recomendação é que todos os beneficiários consultem periodicamente o extrato de pagamento e fiquem atentos a descontos não reconhecidos. Por fim, ao entender as mudanças recentes e saber quando procurar a via judicial, o cidadão empodera-se para assegurar a renda que tem direito. Em um país onde a previdência social é parte da garantia da dignidade humana, a informação e a organização são aliadas essenciais para fazer valer esse direito constitucional. E assim encerramos nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Siga o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e tem a oportunidade de saber quando os próximos episódios serão lançados. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do Jusconexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio trabalharam Marina Ticianelli, Pedro Castro, Guilherme Costa da Fonseca, Ashley Marissa Camp, os diretores Fernando Iocomiso e Manuela Muniz, sob supervisão das professoras Ana Cláudia Pinheiro e Juliana Pavão. Eu sou Francisco Serino. E eu sou Pedro Nishimura. E ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima pauta.